Zona do Euro. Apresentação: Paulo Nunes. Olá, guaibeiros. Saudação especial a todos que estão nos acompanhando. Está entrando no ar o episódio 197 do Zona do Euro. Eu sou o Paulo Nunes. O Zona do Euro tem a produção de Juan Viana. Na mesa de áudio, Davidson Rosa. As edições de Rafael Baldez e a central de gravações de Jefferson Gomes e do nosso Fernandinho, o Guilherme Silveira. O Zona do Euro, que você sabe, o podcast de futebol europeu aqui da Rádio Guaíba, todos os sábados aqui na Guaíba, passando a limpo os principais assuntos da semana, com materiais especiais, com as informações, com as notícias e com os campeonatos que rola no velho continente. A gente sempre no ar aqui na Guaíba aos sábados, e depois que termina na Rádio Guaíba o Zona do Euro, já fica disponível no Spotify, no Deezer, no YouTube Music e no Apple Music, o Zona do Euro para você acompanhar. Nas nossas plataformas digitais, todos os episódios estão disponíveis do Zona do Euro para você. Guaíba Esporte, coloca nas plataformas digitais, seja no nosso canal do nosso Spotify, seja no YouTube Music, seja no Deezer, seja também no Apple Music. Guaíba Esporte, e por lá você vai encontrar todos os episódios disponíveis para você acompanhar. Como este, o episódio 197 do Zona do Euro, que está no ar. Bom, agora vamos falar dos 10 jogos de ida da terceira fase pré-eliminatória da Liga dos Campeões, etapa que antecede a definição dos 36 clubes que disputarão a fase de liga da competição. Dos 14 times classificados na segunda fase, apenas 7 vão garantir a vaga na principal fase do torneio, juntando-se aos outros 29 clubes que já estão confirmados. O Slovan Bratislava da Eslováquia venceu o Mjällby da Suécia por 2-1, jogo disputado na Suécia. Na próxima semana teremos o jogo de volta que será disputado na Bratislava. O Ararat Armênia derrotou o Celje da Eslovênia por 2-1, em Erevan. Arthur Serobian e o brasileiro França marcaram para os armênios, enquanto o Svit Seslar descontou para os visitantes. O confronto de volta acontece na próxima terça, na Arena Petrol, em Celje. O Hapoel Beersheva de Israel venceu o Estrela Vermelha da Sérvia por 1-0, com gol de Zahi Ahmed. A partida foi disputada na Hungria, e a decisão da vaga será disputada na semana que vem, em Belgrado. O Levski Sofia da Bulgária venceu o Kairat do Cazaquistão, com gol do português Sérgio Miguel Lobo Araújo. O duelo de volta será na próxima terça, no Cazaquistão. O Dinamo Zagreb da Croácia goleou o Kaunas Žalgiris da Lituânia por 5-0 no estádio Maksimir. Marcaram os gols Miha Zadic, Scott McKenna, Mateo Lizica, Lukas Stojkovic e Lucas Kakavenda. O segundo jogo acontece na próxima terça, lá na Lituânia. O Sparta Praga da Tchequia venceu o Lyon da França por 2-1 no estádio Letna. Mater Haynes e John Mercado marcaram para os tchecos, enquanto Martin Sukomel fez o gol francês. A volta será disputada às 4 horas da tarde da próxima terça, no Groupama Stadium, em Lyon. União da Bélgica e Bodo Glimt da Noruega empataram em 3-3. O jogo decisivo será realizado em Bodo na próxima semana. O AGF da Dinamarca venceu o Sabah do Azerbaijão por 2-1. O jovem ugandês James Bogheri, de apenas 18 anos, marcou os 2 gols dos dinamarqueses. O duelo de volta será disputado em Absheron, no Azerbaijão. E fechando a rodada, o Fenerbahçe da Turquia derrotou o Sturm da Áustria por 2-0 em Istambul. O brasileiro Anderson Talisca e o inglês Mason Greenwood marcaram os gols da vitória turca. O confronto de volta será realizado na próxima terça-feira na Mercury Arena, em Graz. Bom, agora no Zona, vamos atualizar o que está acontecendo no mercado de transferências da Europa. O Chelsea já anunciou 10 reforços para a temporada 26/27 e ultrapassou a marca de 2 bilhões e 200 milhões de reais em contratações. Mesmo faltando quase um mês para o fechamento da janela de verão da Premier League, os Blues embolsaram cerca de 388 milhões e 900 mil euros na montagem do elenco. O valor coloca o Chelsea como o clube que mais gastou no mercado europeu até o momento. O reforço mais caro foi o meia Morgan Rogers, contratado junto ao Aston Villa por aproximadamente 138 milhões de euros.
A negociação é, até agora, a maior da atual janela europeia e também uma das maiores da história do futebol. Além de Rodgers, o Chelsea apostou em jogadores de perfis diferentes. O elenco ganhou experiência com a chegada do veterano Jordan Henderson, que reforçou a defesa com o zagueiro Maxence Lacroix, e também investiu em jovens promessas, como Denner e Satpaev, ambos de apenas 18 anos. Enquanto contratava, o clube também abriu espaço no elenco. Entre as principais saídas estão o volante Andrei Santos, negociado com o Manchester United, e o lateral Marco Cucurella, vendido ao Real Madrid. As transferências ajudaram a recuperar parte do investimento feito nessa janela. Desde que o Chelsea passou a ser administrado pelo grupo Todd Boehly em 2022, adotou uma política agressiva no mercado, investindo pesado na contratação de jovens talentos em contratos de longuíssimas durações. A estratégia continua nesta temporada e mostra que o clube pretende voltar a disputar os principais títulos da Inglaterra e da Europa. Com 10 reforços já confirmados e a janela ainda aberta, a expectativa é que o Chelsea siga se movimentando no mercado nas próximas semanas. E o objetivo é montar um elenco capaz de brigar pela Premier League e também pela Liga dos Campeões na temporada 26/27. Seguindo falando sobre o futebol inglês, o Arsenal chegou a um acordo com o Newcastle para a contratação do volante brasileiro, Bruno Guimarães. A negociação supera os 100 milhões de euros, equivalente a mais de 650 milhões de reais, e coloca o meio-campista entre as contratações mais caras da história dos Gunners. As conversas entre os clubes duraram cerca de 1 mês e meio. A primeira proposta do Arsenal foi recusada, mas uma nova oferta convenceu a diretoria do Newcastle a liberar o capitão da equipe. Agora, restam apenas exames médicos e a assinatura do contrato para que o negócio seja oficializado. Aos 28 anos, Bruno Guimarães deixa o Newcastle após 4 temporadas e meia marcantes. Contratado em 2022 junto ao Lyon, o brasileiro rapidamente se transformou em um dos principais jogadores do clube, sendo peça fundamental na classificação para a Liga dos Campeões e na conquista da Copa da Liga Inglesa, encerrando um jejum de títulos que durava 7 décadas. Além do protagonismo dentro de campo, Bruno também assumiu a braçadeira de capitão e se tornou um dos líderes do elenco. Ao todo, disputou 195 partidas e marcou 31 gols, além de distribuir diversas assistências com a camisa do Newcastle. No Arsenal, o volante chega para reforçar um dos setores mais fortes da equipe comandada por Mikel Arteta. A expectativa é que forme um meio-campo de alto nível, ao lado de Declan Rice, aumentando ainda mais a qualidade técnica dos atuais campeões da Premier League para a disputa do Campeonato Inglês e da Liga dos Campeões. Revelado pelo Atlético Paranaense, o Bruno Guimarães ainda passou pelo Lyon da França antes de chegar ao futebol inglês, e também a presença constante nas convocações da seleção brasileira, inclusive disputando a Copa do Mundo de 2026. Mudando um pouco para o mercado espanhol, vamos falar da mais nova contratação do Real Madrid. O clube espanhol anunciou oficialmente a chegada do atacante marfinense Ian Diomandé, de apenas 19 anos, considerado uma das maiores promessas do futebol mundial. A negociação com o RB Leipzig pode chegar a 125 milhões de euros, cerca de 832 milhões de reais, tornando-se a contratação mais cara do Real Madrid. Diomandé assinou o contrato válido até junho de 2033 e chega para reforçar o elenco comandado por José Mourinho, que inicia uma nova passagem pelo clube merengue. O jovem atacante era disputado por outros gigantes europeus, entre eles o Paris Saint-Germain, mas o Real Madrid conseguiu fechar o acordo após semanas de negociação. Nascido em Abidjan, na Costa do Marfim, Diomandé começou a chamar a atenção ainda muito jovem. Depois de passar pelo futebol de base nos Estados Unidos, chegou ao Leganés da Espanha, onde estreou como profissional em 2025. As boas atuações renderam uma transferência para o RB Leipzig da Alemanha, poucos meses depois. Foi na Bundesliga que o atacante explodiu de vez. Na última temporada, marcou 12 gols e deu 9 assistências, ajudando o Leipzig a garantir a vaga na próxima Liga dos Campeões. O desempenho também rendeu convocações para a seleção da Costa do Marfim, na qual ele disputou a Copa do Mundo de 2026 e foi um dos destaques. Rápido, habilidoso e com capacidade de atuar pelos dois lados do ataque, Diomandé chega ao Santiago Bernabéu para aumentar as opções ofensivas do Real Madrid. A expectativa é que o marfinense seja uma das peças centrais do projeto de renovação do clube para as próximas temporadas. Além de Diomandé, o Real Madrid também reforçou o elenco nessa temporada com uma janela que trouxe Marco Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté e Denzel Dumfries, demonstrando a intenção de voltar a conquistar os principais títulos da Espanha e da Europa.
A contratação de Diomandé confirma mais uma vez a política do Real Madrid de investir em jovens talentos para construir o futuro. E agora, caberá ao atacante marfinense corresponder às expectativas e justificar o maior investimento da história do clube espanhol. E seguindo falando dos merengues, depois de meses de negociação, o brasileiro Vinícius Júnior aceitou a proposta do Real Madrid e acertou a renovação de contrato com o clube espanhol até junho de 2032. O anúncio oficial aconteceu na última quinta-feira. A renovação coloca fim a uma longa novela que se arrastava desde o ano passado. O contrato anterior do atacante era válido até junho de 27, e as conversas entre as partes esbarravam principalmente nos valores dos bônus por assinatura e nas premiações por metas individuais. O acordo avançou de forma decisiva após uma reunião realizada nessa semana. O Real Madrid mudou a postura nas negociações, aumentou a proposta e demonstrou que faria o necessário para manter um dos principais jogadores do elenco. O técnico José Mourinho também participou da estratégia de convencimento, mantendo contato com Vinícius durante as férias e reforçando a importância do brasileiro no projeto do clube. Com o novo vínculo, Vinícius passará a receber um salário que pode chegar ao teto estabelecido pelo presidente Florentino Pérez, cerca de 20 milhões de euros por temporada. Além do salário fixo, o contrato prevê bônus por desempenho, metas esportivas e cláusulas de fidelidade, aumentando significativamente os ganhos do atacante. A permanência de Vini Júnior também representa uma decisão estratégica do Real Madrid. O clube entendeu que perder um jogador do nível do brasileiro ou buscar um substituto no mercado custaria muito mais do que atender às exigências para a renovação. Contratado em 2018, após se destacar no Flamengo, o Vini construiu uma trajetória de crescimento constante na Espanha. Superou as críticas do início da passagem pelo clube, tornou-se protagonista em decisões importantes e é hoje um dos grandes ídolos da torcida madridista. Ao longo de 8 temporadas com a camisa do Real Madrid, o atacante conquistou títulos de La Liga, da Liga dos Campeões, do Mundial de Clubes, da Supercopa da UEFA e da Supercopa da Espanha. Também entrou para a história como um dos jogadores brasileiros com mais gols pelo clube e também foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA em 2024. A renovação também encerra as especulações sobre uma possível saída do atacante. Nos últimos meses, o Vini foi alvo do interesse de clubes europeus e chegou a ter o nome ligado ao Arsenal, mas o novo acordo garante a sua permanência em Madrid por pelo menos mais 6 temporadas. Aos 26 anos, Vini Júnior seguirá como uma das principais referências do Real Madrid dentro e fora de campo. Agora, com o contrato renovado até 2032, o brasileiro terá a oportunidade de completar mais de uma década, defendendo o maior campeão da história da Liga dos Campeões e seguir ampliando sua coleção de títulos e recordes com a camisa merengue. O volante Rodri do Manchester City passou a ser alvo do Barcelona. As conversas com outro clube espanhol perderam força nos últimos dias. Segundo a imprensa europeia, o Barcelona monitora a situação do meio-campista e já iniciou contatos para entender as condições de uma possível negociação. O clube entende que o Rodri é um nome ideal para reforçar o setor de meio-campo e acredita que a contratação pode marcar uma nova fase do projeto esportivo comandado por Hansi Flick. Aos 30 anos, Rodri tem contrato com o Manchester City até junho de 2027, mas ainda não chegou a um acordo para renovar o vínculo. Com isso, o clube inglês corre o risco de perder um dos seus principais jogadores, por um valor abaixo do mercado, caso a negociação não avance nos próximos meses. O volante é considerado um dos melhores da posição no futebol mundial. Desde que chegou ao Manchester City em 2019, conquistou títulos da Premier League, da Liga dos Campeões, da Copa da Inglaterra e do Mundial de Clubes, tornando-se peça fundamental nas equipes comandadas por Pep Guardiola. Além do sucesso pelo clube inglês, o Rodri viveu o auge da carreira com a seleção da Espanha. Campeão do mundo neste ano, o volante foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo e consolidou ainda mais o seu status entre os principais meio-campistas da atualidade. Para o Barcelona, a chegada de Rodri representaria a contratação de um jogador experiente, acostumado a disputar grandes competições e com características consideradas ideais para o estilo de jogo da equipe. A diretoria acredita que o espanhol pode assumir o protagonismo no meio-campo e liderar a equipe nas próximas temporadas. Apesar do interesse, a negociação ainda é considerada complicada. O Manchester City não pretende facilitar a saída do volante e espera convencer Rodri a renovar o contrato. Mesmo assim, o Barcelona acompanha de perto a situação e pode intensificar as conversas nas próximas semanas, caso surja uma oportunidade de mercado. Continuando falando sobre as transferências, no futebol espanhol temos uma histórica para o futebol feminino. A atacante brasileira Caroline foi apresentada oficialmente como reforço do Barcelona e afirmou que chega ao clube espanhol com um grande objetivo: evoluir como jogadora e lutar pelo prêmio de melhor do mundo.
Aos 26 anos, Caroline deixou o Manchester City, uma negociação de cerca de 1.200.000 euros, aproximadamente 7 milhões de reais. A transferência entrou para a história por 3 motivos. É a maior compra da história do time feminino do Barcelona, a maior venda da história do Manchester City e também a maior negociação envolvendo uma jogadora brasileira. Durante a apresentação, o atacante revelou que ficou surpresa quando soube do interesse do clube catalão. Segundo Caroline, vestir a camisa do Barcelona sempre foi um sonho, e a oportunidade representa um dos maiores desafios de sua carreira. E segundo o atacante, a transferência também vai ser muito impactante visando a Copa do Mundo, que acontece no ano que vem. É realmente um sonho se tornando realidade, e eu acho que quando chega num clube como esse, eu só vejo coisas positivas. Eu acho que uma preparação muito positiva para uma Copa do Mundo em casa. E sem contar que acho que quando a gente fala do estilo de jogo espanhol, do Barcelona em si, eu acho que tem muito a agregar no meu jogo para poder, quando talvez chegar na seleção, se Deus quiser estiver na Copa, estar cada vez mais completa, porque eu acho que eu busco isso. Minha mentalidade é sempre de melhorar, de evoluir, de tecnicamente, taticamente, então sem dúvida nenhuma eu vejo isso como algo muito positivo. E eu estou muito ansiosa para começar logo, para poder sentir realmente dentro de campo como que funcionam as coisas. E sem contar também que eu acho que um fator muito importante é que a maioria dos jogos joga com o estádio lotado. Eu acho que isso também é um fator muito importante para poder se preparar para a Copa do Mundo, que eu não tenho dúvida que vai lotar os estádios na Copa do Mundo no Brasil. Revelado no futebol paulista, Caroline construiu uma trajetória de superação. Depois de uma suspensão por doping no início da carreira, retomou o bom futebol no Madrid CFF da Espanha. E também brilhou pelo North Carolina Courage dos Estados Unidos, onde foi eleita a melhor jogadora da NWSL em 2023 e seguiu para o Manchester City antes de acertar com o Barcelona. Pela seleção brasileira, Caroline conquistou 2 edições da Copa América Feminina e disputou a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Hoje é considerada uma das principais referências da nova geração do futebol brasileiro. E no Barcelona, a atacante chega para reforçar uma equipe que segue entre as maiores potências do futebol feminino mundial. Atual campeão europeu, o clube aposta na velocidade, na criatividade e na capacidade de decisão da brasileira para manter o protagonismo na Espanha e na Liga dos Campeões. A expectativa é que Caroline faça sua estreia nas próximas semanas e inicie um novo capítulo da carreira, justamente no clube que, para muitos, reúne as melhores jogadoras do mundo. E segundo a própria brasileira, esse é o cenário ideal para ela buscar a evolução e, quem sabe, conquistar o prêmio de melhor jogadora do planeta. Agora no Zona do Euro, vamos contar a história de um dos maiores jogadores da história do futebol africano. Um atacante que saiu de uma pequena cidade no Egito para conquistar a Europa, se tornar ídolo no Liverpool e agora iniciar um novo capítulo na carreira no futebol turco. Aos 34 anos, Mohamed Salah troca o Liverpool pelo Trabzonspor, encerrando uma das passagens mais marcantes da história recente do clube inglês. Mohamed Salah Hamed Maurus Ghali, nascido em 15 de junho de 1992 na pequena vila de Nagrig, localizada na província de Garbia, no Egito. Desde criança, o futebol era sua maior paixão. Enquanto muitas crianças sonhavam em seguir diferentes profissões, Salah tinha apenas um objetivo: tornar-se jogador profissional. Mas o caminho até esse sonho esteve longe de ser fácil. Ainda adolescente, foi aprovado nas categorias de base do El Mokaloun, um clube tradicional do futebol egípcio. E a distância entre sua casa e o centro de treinamento era grande. Todos os dias, ele passava cerca de 4 horas viajando entre ida e volta. Muitas vezes, precisava deixar a escola mais cedo para conseguir participar dos treinamentos. A rotina era cansativa, mas nunca foi suficiente para fazê-lo desistir. O esforço começou a dar resultado em 2010, quando ele estreou como profissional pelo El Mokaloun. Com apenas 18 anos, já chamava atenção pela velocidade, pela facilidade nos dribles e pela capacidade de finalizar com o pé esquerdo. E não demorou muito para ser considerado uma das maiores promessas do futebol egípcio. Em 2012, um episódio marcaria para sempre a história do esporte no país. A tragédia de Port Said, um dos acontecimentos mais graves do futebol mundial, deixou mais de 70 mortos após uma partida do campeonato egípcio. A competição foi suspensa por tempo indeterminado e diversos jovens jogadores ficaram sem perspectivas para a sequência na carreira.
Foi justamente nesse período que surgiu a grande oportunidade de Salah. O El Mokalloum realizou um amistoso contra o Basel, da Suíça. E mesmo sem grande expectativa, o jovem atacante fez uma grande atuação e chamou imediatamente a atenção dos dirigentes suíços. Poucos meses depois, ele acertou sua primeira transferência para o futebol europeu. Aos 20 anos, ele foi para o Basel. E lá na Suíça, o Salah precisou aprender um novo idioma, adaptar-se a um clima completamente diferente e enfrentar um futebol muito mais intenso do que estava acostumado. A adaptação foi rápida. Em pouco tempo conquistou espaço entre os titulares, foi campeão suíço e passou a disputar a Liga dos Campeões. E foi justamente na principal competição europeia que o mundo começou a conhecer Mohamed Salah. Contra o Chelsea, marcou gols tanto na Suíça quanto em Londres, sendo um dos grandes destaques daquele confronto. As atuações impressionaram tanto que o próprio clube inglês decidiu contratá-lo. Em janeiro de 2014, Salah assinava com o Chelsea. Parecia o passo definitivo rumo à elite do futebol mundial, mas a realidade foi bem diferente. Sob o comando de José Mourinho, encontrou um elenco recheado de estrelas. Eden Hazard, William, Oscar, Shirley e tantos outros que disputavam posição no ataque. As oportunidades foram poucas, a sequência nunca aconteceu e o egípcio acabou perdendo confiança. Em um pouco mais de um ano, muita gente acreditava que Salah seria apenas mais um talento que não conseguiu se firmar na Premier League, mas ele estava longe de desistir. Em 2015, ele foi emprestado para a Fiorentina da Itália. Bastaram poucos jogos para recuperar o protagonismo. A velocidade voltou a aparecer, os gols começaram a sair e o atacante reencontrou a sua confiança. Na sequência, acertou com a Roma, primeiro por empréstimo e depois em definitivo. Foi na capital italiana que Salah viveu sua transformação definitiva. De promessa, passou a ser considerado um dos melhores atacantes do futebol europeu. Pela Roma, acumulou gols, assistências e grandes atuações. Formou um dos ataques mais perigosos da Série A e chamou novamente a atenção da Inglaterra. Em 2017, o Liverpool decidiu apostar no egípcio. A contratação custou cerca de 42 milhões de euros. Na época, muitos torcedores questionaram o investimento. Hoje em dia, ela é lembrada como uma das negociações mais importantes da história do clube. Logo em sua primeira temporada, Salah simplesmente encantou o futebol inglês. Marcou 44 gols em 52 partidas, quebrou recordes, conquistou a chuteira de ouro da Premier League e foi eleito o melhor jogador do campeonato. O Liverpool voltou a disputar uma final de Liga dos Campeões, mas diante do Real Madrid veio uma das maiores frustrações da sua carreira. Ainda no primeiro tempo, sofreu uma lesão no ombro após um lance com Sérgio Ramos e deixou o campo chorando. Sem seu principal jogador, os ingleses acabaram derrotados por 3-1. E poucos meses depois, outra decepção. O Egito voltou a disputar uma Copa do Mundo depois de 28 anos, muito graças aos gols de Salah nas eliminatórias. E mesmo recuperado para atuar na Rússia, a seleção foi eliminada ainda na fase de grupo. Em 2019, o Salah conseguiu levar o Liverpool novamente à decisão da Liga dos Campeões. Desta vez, era um confronto contra o Tottenham, rival. E logo nos primeiros minutos, Mohamed Salah abriu o placar em cobrança de pênalti. E os Reds venceram por 2-0 e conquistaram a 6ª Champions League da história do clube. Na sequência, também vieram os títulos da Supercopa da UEFA e do Mundial de Clubes. Em 2020, o Salah ajudou o Liverpool a conquistar a tão sonhada Premier League, encerrando um jejum de 30 anos sem o título inglês. Ao lado de Sadio Mané e Roberto Firmino, formou um dos trios ofensivos mais marcantes da última década. Sob o comando de Jürgen Klopp, o Liverpool voltou a ser protagonista na Inglaterra e na Europa. As temporadas seguintes consolidaram Salah entre os maiores jogadores da história do clube. Ele ultrapassou a marca de 250 gols, entrou para o seleto grupo dos 5 maiores artilheiros do Liverpool, conquistou outras chuteiras de ouro e se tornou o maior goleador estrangeiro da história da Premier League por muitos anos. Pela seleção egípcia, continuou sendo a principal referência técnica. Levou o país a 2 finais da Copa Africana de Nações e manteve o Egito entre as principais forças do continente, mesmo sem conquistar o título. Fora das 4 linhas, Salah também se transformou em um símbolo nacional. O atacante investiu milhões em sua cidade natal, ajudando na construção de escolas, hospitais, centros comunitários e realizando inúmeras ações beneficentes. Para muitos egípcios, ele representa muito mais que um jogador de futebol. É um exemplo de humildade, perseverança e responsabilidade social. E depois de quase uma década vestindo a camisa vermelha do Liverpool, Salah decidiu que era hora de um novo desafio.
Durante meses, seu futuro foi cercado por especulações. Clubes da Arábia Saudita apareceram como favoritos. Equipes da MLS também demonstraram interesse, e diversas propostas chegaram ao staff do atacante. Mas o destino escolhido surpreendeu muita gente. Mohamed Salah acertou a sua transferência para o Trabzonspor, um dos clubes mais tradicionais da Turquia. E a contratação é considerada uma das maiores da história do futebol turco, e representa um enorme salto de visibilidade para a liga do país. A expectativa da torcida é enorme. O Trabzonspor busca voltar a disputar títulos nacionais, reduzir a distância para os gigantes de Istambul e fazer campanhas mais competitivas nas competições europeias. E aposta justamente na experiência, na liderança e na qualidade de Mohamed Salah para alcançar esses objetivos. Aos 34 anos, o egípcio inicia uma nova etapa na carreira. Depois de conquistar praticamente tudo o que era possível na Inglaterra, Salah tenta escrever mais um capítulo de uma trajetória que começou nas ruas de Nagreg e o transformou em um dos maiores jogadores do futebol mundial. Juichten daveren langs de velden, voor ons dierbaar rood en wit. O Ajax de Amsterdã é o clube com a maior torcida da Holanda. Os Linces, mascote do clube, têm como seus principais rivais o PSV, da cidade de Eindhoven, e o Feyenoord, de Roterdã. Foi pelo Ajax que a lenda Johan Cruyff começou a despontar no futebol europeu e desfilar toda a sua categoria, que mais tarde mudaria a forma dos holandeses em pensar e executar o futebol. Além de Cruyff, outros nomes fortes do futebol holandês vestiram a pesada camisa do Ajax, como Marco van Basten, Danny Blind, um dos 3 jogadores com mais partidas pelo clube. Os irmãos Frank e Ronald de Boer, Sjaak Stuart, Dennis Bergkamp, Frank Rijkaard, Edgar Davids e, mais recente, ao longo dos anos 2000, Wesley Sneijder. Nomes pesados que fizeram o Ajax atingir glórias nacionais, como 9 Copas da Holanda, 20 Supercopas da Holanda, 36 conquistas de campeonato holandês, fazendo do clube o maior campeão do país. Já em nível europeu, o Ajax tem uma Recopa Europeia, 2 Supercopas da UEFA, uma Copa da UEFA e 4 títulos da Liga dos Campeões da Europa. É o clube holandês com mais títulos europeus no currículo. A cereja do bolo são os 2 títulos mundiais, conquistados em 1972 e em 1995. Esses anos de glórias e conquistas parecem ter ficado no passado da equipe de Amsterdã. O clube abre a temporada 2026-27, somando 4 anos sem conquistar um título sequer e longe do protagonismo que transformou uma das grandes potências da Europa. Para se ter uma ideia, na temporada passada, o Ajax caiu nas oitavas de final da Copa da Holanda, perdendo por incríveis 6-0 para o AZ Alkmaar, que depois viria a ser campeão. Já na Liga dos Campeões, o time venceu apenas 2 das 8 partidas que fez e foi eliminado antes mesmo de terminar a chamada fase de liga. Foi um verdadeiro choque e vexame na Holanda. E no campeonato holandês, o clube ficou na 5ª colocação, atrás de equipes como Twente e o surpreendente NEC Nijmegen, além de ver os rivais Feyenoord e PSV garantirem suas presenças na próxima Liga dos Campeões. Inclusive, viu seu arquirrival PSV enfileirar um tricampeonato nacional. Os últimos anos do Ajax foram marcados por instabilidade esportiva e administrativa. Trocas frequentes de treinadores foram realizadas pela diretoria, algumas durante os campeonatos, algo incomum se tratando de futebol holandês. E mudanças sequenciais em dirigentes do clube foram feitas. Enquanto isso, o rival PSV assumia o protagonismo no cenário nacional, enfileirando 3 títulos consecutivos da chamada Eredivisie, o campeonato holandês. Antes mesmo deste tricampeonato nacional do PSV, quem ganhou a Eredivisie em 2023 foi o Feyenoord. O jejum do Ajax
dura desde 2022, algo pouco comum na história do clube e no futebol holandês. Há 2 temporadas, ainda sob o comando do técnico italiano Francesco Farioli, o Ajax deixou o título escapar de forma inacreditável, após abrir uma boa vantagem sobre o PSV. O time de Amsterdã perdeu o título nos últimos minutos da última rodada da temporada 2024-25. Foi um choque em Amsterdã a perda do título para o seu maior rival. Depois de todo esse cenário e as decepções recentes, a diretoria resolveu investir pesado na equipe. Nesta temporada, que começa durante o mês de agosto, o Ajax tenta e vai fazer uma reconstrução ambiciosa para voltar ao topo do futebol holandês e ser mais competitivo do que fora nos últimos anos nos gramados europeus. O clube da capital holandesa foi às compras nesta janela de transferências. Os primeiros reforços foram os brasileiros. O atacante Marcos Leonardo, revelado pelo Santos e que nos últimos anos estava no Al Hilal da Arábia Saudita, chega após uma transferência de 20 milhões de euros. Já o lateral esquerdo Caio Henrique, que estava no Mônaco da França, custou 10 milhões de euros ao Ajax. Da Alemanha, chegou o meia Julian Brandt, que estava no Borussia Dortmund. Um dos meias mais experientes da Bundesliga ficou livre no mercado após o término de seu contrato com os aurinegros de Dortmund e chega ao Ajax para substituir o sérvio do Santadic, que foi atuar no NEC Nijmegen. Por empréstimo, a diretoria do Ajax apostou no atacante nigeriano Tolu Arokodare, vindo do Wolverhampton, na Inglaterra. Os seus 2 últimos atos na janela foram de aquisições experientes. Primeiro, o clube garantiu o retorno da referência Danley Blind, de 36 anos. O lateral esquerdo deixou o Ajax em 2023 para atuar no Bayern de Munique da Alemanha e depois passou as últimas 3 temporadas no Girona da Espanha. Agora retorna para agregar experiência à equipe. Já o segundo e último reforço anunciado nesses últimos dias foi o goleiro alemão Marc-André ter Stegen, que chega cedido por empréstimo no Barcelona depois de perder espaço no time catalão. Nomes importantes do elenco também permaneceram no clube, como o zagueiro japonês Ko Itakura, o meia armador Davy Klaassen, o ponta-direita Steve Berghuis e o centroavante Kasper Dolberg. A reformulação do Ajax não passou apenas pelas 4 linhas. Na casa-mata também tivemos mudanças. Durante a última temporada, o Ajax teve 3 treinadores, Fred Green e John Heitinga, e o espanhol Oscar Garcia. Agora, na nova temporada, o espanhol Michel, de 50 anos, terá sua primeira experiência fora do seu país natal, comandando uma equipe. Michel, para se ter uma ideia, foi o responsável pela campanha histórica do Girona no Campeonato Espanhol da temporada 23-24 e levou o time pela primeira vez da história para uma Liga dos Campeões da Europa. O treinador chega à Holanda após viver o contraste do rebaixamento do clube catalão em La Liga na temporada passada. O gestor de todo esse novo projeto do Ajax é Jordi Cruyff, diretor do clube desde janeiro. Filho do lendário Johan Cruyff, ele comanda a gestão do futebol do clube holandês com foco em resgatar a filosofia tradicional da instituição. Nesta temporada, o Ajax busca passar pelos playoffs da Liga da Conferência para garantir calendário europeu e, quem sabe, um título para a recheada galeria da equipe holandesa. Já no cenário nacional, o foco é retomar o posto de campeão do país, título que não vem desde 2022, e abraçar de vez um novo protagonismo no futebol holandês.